Olha só como as coisas são curiosas. O gênero musical choro, o chorinho como a gente conhece, surge quando músicos brasileiros dão uma abrasileirada em um ritmo que faz parte do DNA cultural da Rússia, a polca. E como uma grata surpresa de abrir um conjunto de matrioscas, aquelas bonequinhas russas que ficam guardadas uma dentro da outra, no programa de hoje essa interação se revela, se repete. Uma russa, um brasileiro e uma música. Sobe o som pro Du de Choro, Cinema Mudo. Sejam muito bem-vindos ao estúdio Sobe Som, hoje aqui com essa dupla maravilhosa, tocando um ritmo de música genuinamente brasileiro, mas como eu falei na minha introdução, ela nasceu através de influências de outras músicas, né? Inclusive a polca. Eu queria saber se vocês podem explicar para o público de casa, para mim também, como é que se deu essa formação de fato? O choro ele é uma coisa muito especial, né? Um ritmo muito especial, genuinamente brasileiro. Surgiu na segunda metade do século XIX. Tudo começou quando o rei de Portugal, Dom João VI, decidiu trazer toda a corte portuguesa para o Brasil devido a uma aproximação perigosa que o Napoleão Bonaparte estava realizando e trouxe consigo, então, entre 10 e 15 mil europeus, portugueses, da elite intelectual, musical, da elite em geral. E esses artistas, né, foram vivendo aqui no Brasil, tocando, e a partir do momento que houve a abolição da escravidão, que os africanos puderam, né, ter uma certa liberdade para circular pelo país, eles se concentraram basicamente ali no Rio de Janeiro, nos subúrbios do Rio, e esses músicos europeus, né, que tocavam basicamente a polca e outros ritmos europeus, como valsa, etc., resolveram se juntar com eles, tiveram curiosidade de saber como que estava acontecendo essa batucada, né, o ritmo africano, e daí surgiu essa interação entre os europeus e os africanos. Mais tarde, um pouco, o choro se fez presente através do flautista Joaquim Calado na década de 1870. Perfeito, a gente falou sobre essa interação entre as músicas da Europa, da Ásia e que chegam até o Brasil,
Mas eu quero saber agora como é que aconteceu a interação de vocês, como é que surgiu esse encontro para formar o duo de choro Cinema Mudo. O duo de choro Cinema Mudo, ele se formou, né, Caterina? Eu já sou, como você disse, eu sou brasileiro, ela é russa, e eu já desde a infância tenho contato com a música brasileira. A Caterina se mudou para o Brasil em 2007, né, Caterina? Na Rússia eu só tocava música erudita, e quando eu mudei para o Brasil, passou alguns anos e eu conheci, por acaso, o choro, né? E eu fiquei, assim, apaixonada, né? Eu fiquei... Me chamou muita atenção, muita curiosidade, né? E eu falei, vou tentar, né? Vou tentar tocar, vou tentar estudar essa linguagem. E eu fui procurando o pessoal, que eu moro lá no litoral, né? Litoral norte de São Paulo. Eu fui procurar o pessoal que toca choro também. E assim eu encontrei o Paulo, encontrei outras pessoas. A gente, na época, formou um grupo, um quarteto. Depois sobrou só o duo. E assim a gente continua. Você falou que fez formação em música ainda na Rússia, né? Sim, isso. Você já tinha contato com essas músicas clássicas, valsa, polca? Você já tinha esse conhecimento sobre essas músicas? Sim, com certeza. E quando você encontrou o choro, qual que foi a diferença que você mais percebeu? A linguagem do choro, né? Essa liberdade que os chorões têm. Eles não tocam exatamente o que está escrito na partitura, eles mudam desenhos rítmicos, eles improvisam. Um jeitinho brasileiro, né? Jeitinho brasileiro. Nossa, para mim demorou muito para pegar esse jeitinho. E isso que o mais me fascinou foi isso também. Perfeito. Essa diferenciação, né, que tem entre a música erudita e a música popular, onde a música erudita, que é onde foi feita a escola dela, a pessoa fica mais, o músico fica mais preso à partitura, não pode improvisar, assim, né, vamos dizer. E já na música popular, o choro é o contrário, né? A improvisação é livre, a pessoa pode criar, não pode descaracterizar a música, obviamente, né? Mas a improvisação... Tem aquela ginga, né? Exato, a liberdade tá ativa. E é aí que a gente se diverte, né? E cria, cada vez que a gente toca, a gente cria uma coisa diferente, às vezes até sem querer e depois incorpora, né? E então essa liberdade musical que a música popular oferece é muito interessante e proporciona essa ginga brasileira aí. A gente vai falar mais de música, a gente vai falar mais sobre o duo. Agora chegou o momento de subir o som pro duo de choro Cinema Mudo.
Estamos de volta com o estúdio Sobe o Som, hoje recebendo o duo de choro, Cinema Mudo. Bora continuar a nossa conversa. Ekaterina, Paula, vocês lançaram um CD em 2025 com 16 faixas de interpretações de músicas já conhecidas aqui no Brasil. Queria saber, dentro dessas 16 faixas, como é que vocês fizeram essas seleções? O que vocês queriam contar com esse álbum? Então, como o duo de choro Cinema Mudo, né? O objetivo dele é divulgar e difundir o choro, internacionalizar também o choro, mostrar para o mundo, até porque a Caterina, né, ela é uma pessoa estrangeira e serviu de inspiração para mostrar para a gente como que é a visão, né, do estrangeiro quando tem contato com o choro. Então a gente aprende muito e observa bastante essas coisas. Com relação ao álbum, a nossa intenção como eu disse, é divulgar o choro e internacionalizar. A gente procurou abranger todos os espectros do ritmo, do gênero, porque o choro ele não é um jeito de tocar em si, ele é uma maneira brasileira, brasileirada, né, como a gente está falando, de interpretar os diversos ritmos. Então, tem a polca, tem o foxtrot, tem o samba, tem o partido alto, são vários ritmos que o brasileiro interpreta dessa forma, do choro, né? Então a gente procurou, nesse nosso primeiro álbum de estreia, Choro, o Ritmo do Brasil, abranger todas essas variantes, né? E também de autores. Inclusive nós temos a mulher do choro, que é a pioneira, Chiquinha Gonzaga, né? Nós tocamos aqui, vamos tocar hoje o Atraente aí. E os diversos principais autores, intérpretes, como aquele que é o Ror Concurso do Choro, Pixinguinha, e outros também, como Ernesto Nazaré, o Bom Filho de Oliveira, que é aqui da nossa região, entre outros. Então, a ideia geral é abranger todo o espectro de ritmos e de principais autores do gênero. Dentro dessas lendas do choro, quais são os que vocês mais gostam de ouvir no dia a dia de vocês? Ai, tem tantos. Uh-huh. Eu vou ser banal, né? Eu adoro Altamiro Carrilho, né? Que é considerado o maior flautista do Brasil de todos os tempos. Gosto muito do Conjunto Época de Ouro, que foi criado pelo Jacó do Bandolim e está ativo esse conjunto até hoje. Ele conta com um flautista maravilhoso, Antônio Rocha. Gosto muito de... Nossa, tem tantos grupos, tantos conjuntos que... E você, Paulo? Uma lenda do choro que é muito interessante, a gente sempre conta e o pessoal fica muito atento, assim, presta atenção, porque quando a gente se apresenta entre uma música e outra, geralmente as nossas apresentações elas são basicamente didáticas, né? E então, entre uma música e outra, a gente conta as curiosidades. Vou contar uma curiosidade aqui sobre o Atraente, que é uma música que a gente tocou hoje. Já tenho outra para perguntar também. Legal, primeiro conta essa, depois eu pergunto a minha, vai. Beleza. Então, Atraente, segundo consta, porque assim, a história do choro, ela assim, não é tudo muito bem cravado. As coisas não eram muito bem registradas na época. Então, existem versões, né, para as histórias. Aí que
iniciam-se as lendas, né? Então, além da a história, né, sobre essa música atraente, é que a Chiquinha Gonzaga ela teve um sonho, e essa foi uma das primeiras músicas que ela compôs. Então, ela teve um sonho, e quando acordou, ela já foi ali, já registrou tudo, né, na partitura, e foi correndo para a casa do maestro Henrique Alves de Mesquita, que na época recebia músicos com frequência, né, isso tudo na cidade do Rio de Janeiro, para tocar choro, para fazer os improvisos, as festas, os saraus, né. E quando ela já chegou meio apressada lá e falou, pessoal, dá licença que eu preciso, um negócio na cabeça aqui, preciso anotar e tal, fazer. Aí já liberaram o piano para ela e ela começou já ali mesmo fazer as primeiras notas da música. Alguns ali já começaram a ajudar um pouco também, teve algumas, né, insinuações musicais. E chamou muito a atenção do pessoal na hora ali, dos transeuntes na rua. O pessoal começou a parar na rua, porque tinha uma sacada na casa, né? Os vizinhos, meio que parou geral ali. Aí chegou a hora de batizar a música, que não tinha nome ainda. Como todo mundo estava prestando atenção, e chamou a atenção geral, assim, aí colocaram Atraente. Só para a gente ir rapidinho antes de ir para o intervalo, tem outra curiosidade que parece muito interessante, é que uma das faixas que chama André de Sapato Novo foi inspirada na história do próprio autor, é isso? Também. O André de Sapato Novo, o autor é o André Victor Correia, que era um músico muito respeitado na primeira metade do século XX no Rio de Janeiro, né? E o André teria comprado sapatos para ir a um baile, né? Chegou na hora do baile e os sapatos ficaram um pouco apertados e ele foi assim mesmo. E na hora começou a doer e tal, né? E ele teve alguns problemas para dançar, se divertir. E às vezes ele tinha que parar, né? Aí ele criou essa música. Até, aliás, assim, é uma das únicas, talvez a única música do André Victor Correia que faz parte desse panteão do choro. E essa música ela é cheia de pausas e síncopes, né? E esses momentos de pausa e síncopes, eles são, segundo o próprio André, eles teriam sido para ilustrar esses momentos que ele tinha que parar, tinha que acertar o pé. Para dar aquela relaxadinha. Para dar aquela relaxada e voltar a dançar depois. Vamos relaxar aqui também no nosso estúdio, porque chegou a hora de, mais uma vez, subir o som pro Duo de Choro Cinema Mudo.
De volta com o estúdio Sobe o Som, hoje recebendo o Dude Choro, Cinema Mudo. A gente está caminhando para o fim do programa, mas eu ainda quero perguntar algumas coisas. Bora, vem comigo. Ekaterina, Paulo, vocês tocam aqui a flauta transversal e o violão, né? Mas existem outros instrumentos que também são bem categóricos do choro. Vocês podem falar um pouquinho como é que funciona essa mistura de cordas com sopros? Pode falar um pouquinho pra gente? Sim, então, inicialmente, como a gente estava falando sobre o início do choro, o Antônio Calado, que era um flautista muito proeminente, isso na segunda metade do século XIX, né? Ele circulava tanto na elite, né, entre as elites, quanto entre os subúrbios cariocas. Então ele estava por dentro de todo esse movimento que estava acontecendo, né? E ele resolveu, né? Teve uma ideia. Porque na época o pessoal ia fazer uma festa, ia fazer alguma coisa mais particular, tinha que trazer a orquestra toda, era muita gente, era muito complexo, né, ter a música ao vivo numa festa, numa recepção. E aí ele teve essa sacada genial de reduzir o grupo musical para poder o povo em geral ter mais acessibilidade, e criou um grupo que ele batizou como O Choro do Calado, na década de 1870. E esse grupo, é interessante você ter perguntado, o choro, assim, dos instrumentos mais marcantes do choro é o pandeiro, né? Mas na época em que ele criou o Choro do Calado, não tinha o pandeiro ainda. O pandeiro ele entrou um pouco depois, já mais para o fim do século XIX, começo do século XX, que ele entrou. Então, nesse início não existia ainda o pandeiro, era mais ou menos que nem a gente faz aqui. O violão era mais percussivo, harmônico e percussivo ao mesmo tempo. Então, essa também é uma das nossas ideias, como a gente procura o pioneirismo, transmitir essa fase inicial, a era de ouro do choro, a gente também, unindo o útil ao agradável, né, aproveitamos para explorar essa questão do violão percussivo e a flauta também. Mas existem os outros instrumentos que fazem parte, como o cavaquinho, né, os instrumentos solistas podem ser o bandolim, pode ser, por exemplo, também o clarinete, né, entre outros. Faz parte da área do sopro, sim, né? Você sim. pode falar um pouquinho, inclusive, sobre o sopro? Você tem contato com outros instrumentos? Olha, eu só toco flauta, né? Não toco outros instrumentos, mas no lugar da flauta pode ser clarinete, pode ser sax, inclusive, né? Sax, ele pode fazer tanto a melodia quanto contraponto, né? Pode ser trompete, pode ser trombone. Nossa, tem tantos, né, instrumentos que, né, podem solar no choro tranquilamente. E o que você mais gosta de fazer com a flauta quando você está tocando o choro? Algo que você não faz em outro ritmo musical? Eu gosto de variar, fazer variações rítmicas, mudar um pouquinho a frase, não tocar ela igual, né, porque no choro tem bastante repetições, né, algumas partes se repetem, então eu gosto de não tocar igual, né? Cada parte eu toco de um jeito diferente. Isso treina a criatividade, né? Para a gente caminhar aqui para o final da nossa entrevista, eu vi que vocês já tocaram em vários lugares, tanto que no Brasil como fora do Brasil. Às vezes a gente tem essa mania de achar que choro é coisa de gerações antigas, né? Eu quero saber, quando vocês vão fazer um show, um espetáculo, qual que é a percepção que vocês têm do público do Brasil e principalmente quando vocês tocam fora do Brasil, como que eles olham para o gênero musical choro? Então, a percepção é sempre a melhor possível, né? Porque o choro ele é uma joia da cultura brasileira, mas não é muito divulgado como merece, né? Então, uma curiosidade que a gente sempre vê, assim, quando a gente está tocando ao vivo, é sobre as crianças. A criançada já começa a dançar, pular, porque é uma coisa tão espontânea, né? A música instrumental, ela tem essa vantagem, assim, de transmitir a essência mesmo da música, né? Então, a gente percebe que as crianças, principalmente, estão sempre lá dançando, pulando. Tem vários vídeos na nossa página, inclusive a nossa página é o do Cinema Mudo, no Instagram. Tem vários vídeos lá onde a gente está tocando ao vivo, a criançada aparece. O público em geral também, muitas vezes já vem sabendo o que quer, né? Que é ouvir esses clássicos do choro. E também já tá aqueles... procurando a oportunidade já, né? Exato. E também aqueles que muitas vezes são pegos de surpresa nos eventos e tal, ou que não conhecem, acabam se interessando porque não tem como negar, né? Que é uma
uma manifestação assim, muito forte. Né? E do público estrangeiro, o que vocês percebem? A gente foi, a nossa última viagem foi para o Paraguai, né, no ano passado. A gente percebeu assim que é muito bem aceito também. As pessoas fora do Brasil, que não conhecem o choro, acabam associando ele também às outras músicas, porque essa música europeia que deu origem ao choro junto com a africana, ela também circulou bastante pela América Latina, né? Você vê no Paraguai, as músicas são bem assim, 3x4 em valsas, né? A gente foi lá, até fez o choro também, ele tem valsas famosíssimas, né? E a gente, nos nossos workshops, quando a gente vai fora do Brasil, a gente sempre põe uma valsa, porque ela é mais geral, assim, e também faz parte do espectro do choro. E aí depois a gente põe um tango brasileiro, põe um samba também, e geralmente a gente interage com os músicos e o público, e é sempre, assim, excepcional. As nossas experiências são muito boas. Já apresentou para alguém lá da Rússia, Catarina, o choro? Já apresentei, né, pelas redes sociais e o povo fica maravilhado, né? Sempre pergunta, mas o que é isso? Quando vê as suas apresentações nas redes sociais, por exemplo. Sim, vídeos, né? Eu sempre posto, divulgo e perguntam para mim, nossa, mas parece música erudita, mas não é, parece samba, mas não é, o que é isso? Aí o pessoal fica curioso e geralmente gosta muito, ficam bem curiosos para esse gênero. É verdade, a gente gosta muito, tanto que vocês estão aqui de novo, espero que vocês retornem nesse programa ou em outro. Eu agradeço demais a presença de vocês dois aqui mais uma vez. A gente agradece, Vitor. Nós que agradecemos. Foi um prazer estar aqui com vocês de novo, parabéns para toda a equipe aí, a produção, foi muito bom. Foi bom para nós também. E obrigado a você que ficou até aqui com a gente, valorizando a música brasileira e os nossos talentos regionais. E aí, se você gostou muito, e eu tenho certeza que sim, e quer compartilhar com seus amigos, com a sua família, já está disponível lá no nosso canal do YouTube, tá bom? É só procurar por @tvcâmara_sjc, que está tudo separadinho. E lá tem material estendido, mais papo, mais música com exclusividade para vocês. Eu vou indo já com saudades, mas a gente se vê durante a programação. Agora você ouve mais uma do Du de Choro Cinema Mudo. Tchau, tchau.